Em janeiro de 2010, Camila Peixoto Bandeira, de 28 anos, foi encontrada morta na cabine do navio de cruzeiro MSC Música, onde trabalhava como bartender. O principal suspeito do crime foi o seu namorado, Bruno Souza Bicalho Vale Ricardo, que também era tripulante e dividia a cabine com ela. Rala Kivko, meus abibis, como vocês estão? É um prazer imenso estar com todos vocês novamente para mais um vídeo aqui do canal. E se você é novo e gosta de casos criminais e histórias bizarras, eu te convido a você se inscrever no canal a partir de agora, deixe o seu like e ative o sininho de notificações. Assim você não vai mais perder nenhuma novidade por aqui, tá bom, pessoal? Bom, pedidos feitos, sem mais conversa, sem mais delongas, e vamos comigo para a nossa história de hoje, que é o que mais interessa. Vem comigo. Aos 28 anos, Camila trabalhava com seu noivo, Bruno Souza Bicalho Vale Ricardo, no navio MSC Música. Ela atuava como bartender e ele como garçom. No início dos anos de 2010, os dois embarcaram e dividiram a mesma cabine do navio. No entanto, o relacionamento dos dois era muito conturbado e tóxico, porque o Bruno era muito ciumento. Por isso, a Camila já estava decidida a terminar o relacionamento e havia avisado o Bruno que desembarcaria na próxima parada, ou seja, no Porto de Santos. Na manhã do assassinato, Bruno aproveitou a folga da noiva e saiu do seu posto de trabalho como garçom e foi até a cabine que eles dividiam. Camila tinha acabado de acordar e estava de pijama quando foi surpreendida pela visita dele. Por volta das 9 horas da manhã, ele entrou e asfixiou a jovem sem que ela conseguisse escapar e se defender. Então, no dia 10 de janeiro de 2010, para o choque de todos os tripulantes do navio, a Camila foi encontrada morta na própria cabine, logo depois do momento em que o navio atracou em Santos. O rapaz tinha ciúmes e receio que a mulher rompesse o relacionamento, então ele teria cometido o crime antes disso acontecer. Ele teria retornado ao posto de trabalho e, depois de atender aos pedidos de alguns hóspedes, retornou à cabine, telefonou para a recepção e informou que sua noiva havia morrido. Quando uma enfermeira, o capitão do navio e um imediato foram até a cabine, perceberam que Camila estava praticamente sentada e com o ombro direito contra a parede, segundo os socorristas na época. Porém, Bruno alegou que a mulher havia usado um lençol para tirar a própria vida e que, ao encontrar o corpo dela, ele a teria deixado naquela posição para realizar uma massagem cardíaca. No entanto, meus abibes, as autoridades, testemunhas que foram à cabine, após a ligação, negaram ter visto qualquer lençol no local. Além do mais, o fato de Camila ter sido encontrada sentada levanta muitas suspeitas, pois essa posição impossibilitaria qualquer procedimento de reanimação. No entanto, perícias realizadas no corpo de Camila indicaram que a causa da morte foi estrangulamento manual, descartando a hipótese de suicídio. Bruno teria agido de forma consciente e voluntária, segundo o MPF. Em junho de 2013, o MPF denunciou Bruno pela prática de homicídio qualificado por motivo fútil, com emprego de asfixia e recurso que dificultou a defesa da vítima, e a justiça decretou a prisão preventiva de Bruno, acusado de matar a noiva devido à discrepância entre as versões da história, que apresentadas pelo suspeito, pelas testemunhas e ainda por uma reconstituição do fato. Além disso, a mãe de Camila, Rosângela Bandeira, denunciou a Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo,
que sua filha havia solicitado mudanças de cabine devido às agressões sofridas por Bruno. Então ela pediu para mudar de cabine, mas não foi atendida pela empresa. Ela também relatou que a família não recebeu o seguro de vida, nem outros direitos trabalhistas após a morte de Camila. No entanto, Bruno Souza Bicalho nunca foi de fato encontrado pelas autoridades e segue foragido da justiça até hoje. O caso de Camila destaca a importância de medidas eficazes de proteção aos trabalhadores em navios de cruzeiro e a necessidade responsabilização das empresas por negligência em situações de violência a bordo. A família de Camila ainda busca justiça na condenação do autor do crime até hoje e clama por justiça. Pessoal, enquanto o meu vídeo anterior eu provei para vocês que quando a justiça quer resolver um caso, ela resolve. Mas quando não, permanece sem solução. Esse é um caso como esse, que não interessa a ele solucionar, então fica sem solução. E eu sinto pela família da Camila, né? Que até hoje busca justiça e nada foi feito perante o caso. Não é verdade? Bom, pessoal, deixe nos comentários o que vocês acharam sobre esse caso, que me deixou bem revoltada também, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Um beijo no coração de cada um. Um abraço, que todos passem bem, que todos passem um ótimo final de semana. Se não nos vermos até o ano novo, já vou desejar a todos vocês uma ótima virada de ano, um ótimo Réveillon para vocês, que vocês passem com muita alegria, com muito amor, tá bom? Essa virada de ano, e que 2024 que passou, que fique para trás, e que o ano que vai vir de 2025 que seja melhor para todos nós, e que Deus sempre esteja iluminando todos nós, não é verdade? E nos protegendo das maldades desse mundo, pessoal, tá bom? Que vocês passem um lindo Réveillon com a família de vocês, tá bom, pessoal? Esses são meus votos para todos. Muito obrigado pelo apoio. Amo todos vocês do fundo do meu coração. E a gente se vê no nosso próximo vídeo e no nosso próximo caso. Beijo, meus habibis. Fui!